Se você ganhasse 99 mil reais por mês, você reclamaria que não daria para pagar suas contas? Acredite, existe no Brasil profissionais que reclamam por ganhar isso e ainda diz que estão em um regime de escravidão. Fica nesse vídeo aqui que eu vou te explicar essa história. Fica até o final. Bora pro vídeo. Enquanto tem pessoas no Brasil reclamando do salário de 99 mil reais por mês, dizendo que não dá para sobreviver, você, trabalhador brasileiro, ganhando salário mínimo, precisa ouvir isso, precisa pagar as contas, precisa pagar imposto, e você sente que todo mês o dinheiro não dá para nada. A gente precisa debater isso aqui, porque recentemente aí na internet explodiu um vídeo de uma magistrada reclamando que o que ganha, mais de 99 mil reais, não está dando para pagar as contas. A gente precisa fazer uma análise profunda sobre isso. Aqui não é uma questão de quem ganha mais contra quem ganha menos, mas sim a gente atacar o problema de todo brasileiro, que é não cuidar bem do seu dinheiro. Não importa a quantidade de que ganha, e sim como cuida do seu dinheiro. Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Me diga aí se você viu esse vídeo na internet sobre essa magistrada reclamando sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Vamos fazer uma análise aqui séria, atacando o problema. Então fica no vídeo, participa junto com a gente, bora lá. Quero trazer aqui alguns dados iniciais para você, que eu anotei aqui, né? Primeiramente, hoje o salário mínimo no Brasil, em 2026, está por volta de R$ 1.621. Quem aí é assalariado recebe isso, deixa aí nos comentários. A remuneração média do brasileiro, juntando aí todos os salários, dividindo por toda a população, está em um valor de R$ 3.679, que, apesar de ser aí maior do que o salário mínimo, a gente sabe que esse valor, para muita gente, com o preço que estão as coisas, a inflação, guerra, crise, acaba ficando na risca. O magistrado no Brasil ele recebe R$ 99 mil por mês. Lembrando que, pela Constituição, um funcionário público não pode receber mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. E pelo teto constitucional, o valor máximo que um servidor público pode receber é 46.366. Ou seja, existe um teto e o magistrado recebe o dobro desse teto e ainda reclama. Ou seja, a gente precisa entender por que é que o brasileiro faz isso. Porque não é só quem ganha muito. Quem ganha pouco também reclama. Que é o seguinte, o brasileiro, a gente sabe, você já viu, eu já vi, já passamos por isso. Se o erro na remuneração for para mais, se cair um dinheiro a mais na conta que você não está esperando, se você acha uma mala de dinheiro por aí, você não pergunta de quem é. Você vai gastar, vai pegar, não sabe quem é o dono, vai gastar. E não vai reclamar. Eu já vi, em umas empresas que eu já trabalhei, o RH errar e depositar na conta do funcionário 2 vezes as férias dele. Ele recebeu um valor de férias, ele recebeu 2 vezes mais. Esse funcionário ele não vai no RH dizer que esse valor está errado. Ele vai tirar da conta dele e vai gastar. Esse é o grande problema do brasileiro. Agora, se errar para menos, ele vai reclamar porque estão me roubando e tudo, e de forma justa. Mas se eu reclamo por estar faltando menos, eu também tenho que ser honesto e íntegro para reclamar que está vindo a mais, porque é um dinheiro que eu não mereço, que não veio para mim, eu não fiz por onde ter aquele dinheiro. E no caso dessa magistrada, ela está reclamando de um valor que está acima do permitido e está dizendo que ainda não dá para pagar as contas. Ou seja, quem ganha pouco reclama, quem ganha muito reclama. Então o problema está sendo constatado aqui não é quanto ganha, e sim como eu cuido desse dinheiro. Porque, inevitavelmente, você que está assistindo esse vídeo é exemplo disso. Quando você tem um aumento no seu salário, vai ter um recebimento a mais de dinheiro, você não pensa em guardar esse dinheiro. Você não pensa em diminuir suas despesas. Você já pensa em gastar esse dinheiro. E não adianta ser hipócrita aqui comigo, porque eu sei, eu já tive essa mentalidade. Quando eu trabalhei lá no começo, meus 18, 20 anos, eu sabia que ia ter R$ 100 a mais daqui 2 meses, eu já estava gastando esses R$ 100 hoje, passando o cartão, fazendo algum crediário, fazendo alguma coisa, porque eu sabia que ia ter R$ 100 a mais daqui 2 meses,
daria para pagar isso, com essa mentalidade, nunca sobrava dinheiro. Aliás, fiquei sempre devendo nessa época. Hoje que eu tenho uma mentalidade melhor, sei cuidar do meu dinheiro, eu coloco, né, uma mentalidade de que as minhas despesas é igual a uma empresa. Eu tenho sempre que estar pensando em reduzir. Eu tenho sempre que estar pensando em diminuir as minhas despesas básicas, as minhas despesas fixas, para que eu venha a ter um lucro maior, que é o saldo do meu dinheiro. Se eu não tenho essa mentalidade, eu vou estar sempre pensando em aumentar o meu estilo de vida acima do que eu ganho. E esse é o grande problema, é um dos grandes problemas que o brasileiro tem quando se fala em dinheiro. Eu ganho R$ 2.000 por mês, mas o meu estilo de vida é R$ 4.000 por mês, meu estilo de vida é R$ 5.000 por mês. Isso porque eu tenho aquela mentalidade, né? Ah, eu tenho que mostrar para o povo que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, senão o povo vão achar que eu sou fracassado, que eu sou pobre. Para academia eu tenho que ter uma roupa diferente todo dia, eu tenho que ter 3, 4, 5, 6 perfumes diferentes para poder utilizar. E se eu chegar no trabalho com o mesmo perfume todo dia, vão dizer que eu sou pobre. Então, essa mentalidade só faz você ficar mais pobre ainda, porque você vai gastar todo o seu dinheiro. Você tem que trabalhar o seu dinheiro de uma forma equilibrada. E aí entra o profissional da educação financeira, que vai te ensinar sobre planejamento, sobre orçamento, sobre como cuidar do seu dinheiro. Você tem que ter aquela mentalidade do seguinte: se eu ganho R$ 2.000 por mês, eu tenho que colocar as minhas despesas, no mínimo, no patamar de R$ 2.000, para que eu não fique devendo. E o ideal é que as despesas sejam menor do que R$ 2.000. E eu até ensino nas minhas consultorias individuais, as suas despesas básicas têm que ser 70% do que você ganha. Entendeu? Então, para ficar um cálculo aqui fechado para você entender, se você ganha R$ 1.000, R$ 700 tem que ser só para as despesas básicas. Para você ter 30% do que você ganha, além de um saldo para você trabalhar lazer, investimento, pagar uma dívida, criar o seu fundo de emergência, sua reserva de emergência. Tá fazendo sentido, pessoal? Então, não adianta, como muitas pessoas estão falando, né? Viu o vídeo da magistrada, fica reclamando. Ah, se ela ganhasse um salário mínimo, eu queria ver. Mas você que está falando isso é uma pessoa que também não cuida bem do seu dinheiro. Ganha menos, obviamente, do que ela, mas você também gasta mais do que você pode. E pode ser também o caso da magistrada. Ganha 99 mil, mas tem um estilo de vida de 150 mil. Aí não vai bater, não adianta. Não é o quanto você ganha, como você cuida do seu dinheiro. Então eu quero deixar aqui uma reflexão para você. Se hoje o seu salário, a sua renda aumentasse R$ 2.000, o que é que você iria fazer? Coloca aqui nos comentários. Você já ia procurar uma parcela para colocar no cartão, que sabe que ia ter R$ 2.000 a mais, ou ia manter as suas despesas fixadas, paradas, não ia aumentar seu estilo de vida? Ia pegar os R$ 2.000, ia investir, ia construir reserva de emergência, ia construir uma segunda renda com esses R$ 2.000. O que você faria? Fala aqui para mim no vídeo, fala aí nos comentários. E o que é que você acha dessa situação toda? O problema do brasileiro, na minha opinião, é a sua mentalidade, como cuida do dinheiro, e não quanto ganha. Você concorda com isso? Deixa nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.